Queridos irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que acha-se escrita no capítulo 47 do livro de Gênesis. Gênesis 47. Iniciaremos no versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos, e não morramos e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, pois tu me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém.
Queridos irmãos, é um registro deste fato que Moisés, que escreveu este livro, deixou, irmãos, registrado estes acontecimentos, que é uma história, mas nós temos com isso, irmãos, a esperança que o Senhor tire dessas palavras lidas, alguma coisa que nos conforte e nos oriente nesta bendita graça. Aqui fala de um povo ou de uma família que Deus, segundo os seus planos, fez com que eles chegassem a peregrinar, esta família de Jacó, 70 ou 75 almas, que foram da terra de Canaã, onde viviam, e em peregrinação viver no Egito, porque a fome ela era grande em toda a terra, não havia chuva, não havia mantimento. Então o recurso foi buscar onde tinha. Meus irmãos conhecem bem este relato da história do que sucedeu com José, filho de Jacó, e por meio dele, então, o Senhor criou condição para que a família não perecesse de fome lá em Canaã, mas que viesse também peregrinar ali no Egito ou viver ali. E de fato vieram, permaneceram 430 anos nesta situação. E nos finais eles eram ou tinham uma vida de verdadeira escravidão no Egito. Mas aqui, irmãos, era o início ainda de toda essa situação, e ainda estava no tempo da falta de comida, não havia trigo, não havia alimentos, mas pelos planos de Deus executados através de José, o Egito possuía alimento abundante. E as pessoas então, não tendo onde buscar, iam ali e naturalmente tinham que pagar o preço daqueles alimentos, que não era de graça. Como ouvimos então a leitura, as pessoas iam comprando, cada vez que acabava iam lá nos celeiros onde existiam os alimentos estocados, e eles compravam a quantidade que o dinheiro dava. Até que chegou uma hora que o dinheiro se esgotou, porque eles não tinham outro meio. Então, o que governava ali, que era José, ele propôs então negociar com eles, deixando ali os bens que eles possuíam em troca do alimento. Começaram deixando os seus animais, e sucessivamente, até que deixaram também a possessão que eles tinham, e por último, passaram a ser servos de Faraó. Entregaram-se, irmãos, pelo alimento, para não morrer de fome, foram vendidos. É uma história, irmãos, um fato registrado aqui, mas trazendo isto, ou este fato, para os tempos que nós vivemos, irmãos, nós, ainda que lendo as coisas do Antigo Testamento, tanto as histórias como as profecias, como todos os registros dos fatos que ocorreram, temos sempre que buscar de Deus a condição de trazer isso a Cristo, porque hoje não vivemos sob a inteligência de um homem como foi José, até porque não era dele a inteligência, mas era a bênção de Deus. Mas nós aqui, irmãos, falando do alimento terreno, do pão, pela graça de Deus, há abundância na terra. É certo que existem países de muita seca, de miséria extrema, mas falando de nós, pela graça de Deus, há abundância de alimentos, de múltipla escolha, cada um come aquilo que gosta, aquilo que quer. Mas não é esse o assunto, irmãos. Ocorre que nós também hoje estamos numa condição, trazendo isso pela obra que Deus fez, porque José figurava
Cristo, o Filho de Deus. José, na figura de Cristo, ele foi vendido por seus irmãos. O Senhor Jesus também foi vendido. José padeceu tudo aquilo, o Senhor Jesus padeceu. José só não morreu porque o plano de Deus não era esse. Mas ele teve um sofrimento muito grande, até que ele chegou à direita do rei. Isto é, ele passou a também governar o Egito. O que aconteceu com o Senhor Jesus foi semelhante, irmãos. Também sofreu, foi vendido pelos seus por 30 moedas de prata, pagou com a sua vida, tornando-se maldito pela morte de cruz, mas ressuscitou, e hoje ele não é como José, que ficou à destra ou à direita de Faraó e depois morreu. O Senhor Jesus vive eternamente à direita do Pai e intercede por nós. Estamos como se vivêssemos, irmãos, na figura daquele povo quando foi ao Egito. Dependemos do pão, e este pão não existe em outro lugar. Eles sabiam que só José é que ordenava, irmãos, o fornecimento do pão. Era ele que governava. E nós devemos de saber, irmãos, que para a nossa vida espiritual, o pão da vida, que é Cristo, somente dele vem. Nós não conseguimos nos alimentar de outra coisa. Aquele que o Senhor Jesus chamou nesta graça, creu no Senhor e recebeu em si a vida pelo Espírito Santo da graça que nele habita, sabe que não há mais outro lugar para se alimentar. Alimentar a sua alma é somente da palavra de Deus. Então, os irmãos, imaginam o sofrimento que ocorreu com toda a irmandade e com a cristandade no mundo todo, quando ocorreu esse fechamento das igrejas por conta desta enfermidade que tomou e agrediu o mundo todo. Os que alimentam-se da palavra, quanto que têm sofrido por causa da falta dela, então não podem viver sem a palavra. Então, verdade é que quanta irmandade vinham pedindo, precisa abrir as congregações outra vez, porque não dá para ficar sem a palavra. Inúmeras pessoas, irmãos, por cartas, por e-mails, por telefones, pedindo por quê? Porque precisam da palavra. A alma tem fome e sede da justiça, fome e sede da palavra de Deus. E isso, irmãos, não adianta, não tem outro lugar. Tem que adquirir isso aí. De quem? Bendito seja Deus. É do Senhor, irmãos, que dele vem o pão para nós. José, irmãos, ele impôs uma condição: vocês dão o que tiver por causa do pão. O pão está aqui, mas vocês precisam dar alguma coisa em troca. E nós também, irmãos, começamos dando um pouco de obediência em troca do pão que alimenta as nossas almas. Mas vai aumentando, até que agora nós estamos vendidos. Nós não somos, como disse Jesus, vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. Então vocês agora são de Deus. Porque o que fez Deus? O Senhor Deus tomou dos seus filhos que por Cristo foram resgatados, deu a Cristo, fomos dados a Cristo, e é Ele quem nos alimenta agora. E é Ele, irmãos, que recebe em contrapartida das suas bênçãos espirituais as nossas almas. A nossa entrega a Ele, a nossa dedicação em agradar-lhe, a nossa dedicação em fazer a sua vontade. Não é que agora o nosso corpo virou um escravo, mas na verdade, o que é um servo? O servo é um servidor, nada mais do que debaixo de domínio. E nós não somos servos de Deus? Não sois servas de Deus? Então agora, nós nesta condição, alimento para nós não tem em Canaã,
Não tem fora deste caminho, não tem no mundo, não tem na televisão, não tem nos compêndios, não tem nos cursos que se possa fazer, não tem em lugar nenhum. A palavra que alimenta a alma, ela não é um discurso puro e simples que se descreve o que está escrito na Bíblia e pelo conhecimento se fala do que aconteceu, encaixando assuntos com outros fatos. Não é somente isto, mas junto com isso, se não vier, irmãos, o tempero que vem dos céus, é uma coisa que não mata a fome das nossas almas. Por isso que nós vamos aos pés do Senhor e nos entregamos e pedimos: Senhor, manda-nos a tua palavra. É importante isto, irmãos, que nos cultos onde há comunhão, nos cultos onde o povo realmente vai buscar a palavra, e alguém está orando, está pedindo, apresenta o doente, apresenta isso, apresenta aquilo outro, e todo mundo está ouvindo, mas chega um momento e diz: agora, Senhor, nós te rogamos, manda dos céus a tua palavra. O que faz o povo? Glória a Deus. É isso ou não é? Só não é para quem não tem fome, só não é para quem quiser voltar à seca lá de Canaã. Mas quem quiser comer das verduras, das coisas novas da terra que o Senhor santifica, aqui está a palavra que mata a fome e a sede da tua alma. Mas tem preço. Olha aqui, não tinha percebido, mas parece-me, se eu estiver equivocado, os irmãos me ajudem. Não cantamos agora há pouco: por preço elevado Jesus resgatou-me? Então fomos comprados. O Senhor pagou o preço, então agora somos dele. Só podemos comer a comida dele. Só podemos ir no celeiro dele e bater: olha, por favor, tenho fome. Porque era assim, irmãos. As famílias vinham de longe, peregrinavam. Olha, acabou a comida, nós não temos mais nada, dinheiro acabou, os animaizinhos que nós tínhamos, precisamos entregar lá no Egito, e trouxemos comida para nós, o trigo. Mas agora acabou. O que mais que nós temos? Bom, temos essa terra nossa aqui. Olha, vocês querem saber de uma coisa? O que adianta essa terra toda na fome que nós estamos? Vamos lá, vamos falar com José, porque José, é dele que sai o pão que nós precisamos. Vamos falar com ele: ó José, dinheiro não temos mais, animais não temos mais, temos a terra que é o solo onde vivemos, e nós, dá para negociar? Aceita que nós queremos pão. Bem-aventurado quem agora está diante de Deus e puder dizer: Senhor, não tenho nada, o que tenho é o meu ser, me entrego a Ti, Senhor, mas eu preciso de pão. Receba agora um pedaço do pão que desce do céu. Mata a tua fome agora, irmã. Mata a tua fome, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Porque agora somos do Senhor. Ele nos comprou por preço elevado. Nunca vai nos dispensar vazios. Quem se achegar ao Senhor não volta com as mãos vazias. Acheguemos-nos a Ele agora, irmãos. Nós estamos orando, nós estamos assentados, ou alguns de pé, ou enfim, não sabemos de que maneira, ou até deitado em algum lugar, mas nós agora vamos chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, minha alma vive com o pão do céu, com o pão da vida, eu não posso passar fome, me dê um pedacinho de pão, tenho fome e sede de justiça. Sejamos agora, na nossa comunhão, saciados com o pão da vida que está descendo dos céus. Olha, irmão, se nós tivéssemos comunhão e visão espiritual para ver que agora está havendo uma dispensação de pão dos céus. Mata a fome da alma, livra a alma da tribulação, expulsa a tentação que incomoda a tua vida, te dá um pouco de paz, um pouco de alegria. O que é que te falta? Pelo pão te será nutrida a tua necessidade. Glória ao nosso grande Deus.
Nosso grande temor, irmãos, guarde bem isto, que deve existir: o dia que faltar esta linha que nos liga com Deus. Quando faltar isso, irmãos, não haverá mais pão. Os irmãos, lendo nos profetas que descreviam o estado em que Israel chegou, por causa da desobediência e virar as costas para o Senhor, que foram cercados pelos inimigos e chegaram a ponto de não ter mais o que comer, morrendo de fome. Então se presenciou uma mulher que dizia: olha, vamos comer a minha criança hoje e amanhã comeremos a tua. Imagine que estado de grande miséria que chegou, porque tinha acabado o pão, porque o adversário tinha cercado a cidade. Se o Espírito de Deus nos deixar, o adversário cerca a nossa cidade, cerca o nosso viver, e não teremos mais pão, não teremos mais comunhão, não haverá mais revelação da palavra. Poderá haver alguém que leia e discursa muito bem, mas a virtude não vem mais, a linha não tem mais. Irmãos, coisa mais dura é pegar o telefone nosso numa hora de aflição, e a gente está no lugar que não tem linha, no lugar que não tem comunicação. Que aflição que dá, irmãos. Eu preciso ligar, olha o que está acontecendo comigo, eu preciso de falar com tal pessoa e não tem linha. Por quê? Porque estou num lugar que não tem sinal. Irmão, será que ainda há sinal aqui agora? Há sinal entre a tua alma e os céus? Ou está cortada a ligação? Ou deixaste de pagar a tua conta e foi cortada a tua comunhão? Faça um acordo agora, faça uma promessa agora: Senhor, eu volto atrás com os meus princípios, deixo de lado os meus sentimentos, minhas razões, meus direitos, minha grandeza, deixo de lado, Senhor, a minha vaidade pessoal, mas me volto a Ti. Liga-me outra vez, receba agora a ligação do céu. Santo é o Senhor. Volte, que volte de Deus a ligação, e você possa ter sinal de Deus agora, e poder dizer: Senhor, tenho fome. Ainda dá tempo do final dessa palavra, que vai terminar já, de vir um pedacinho de pão e matar a tua fome espiritual. Irmãos, quando a nossa alma come um pedaço do pão da vida, ela canta, ela glorifica a Deus, o sono vai embora, pensamento estranho desaparece, pensamento no dia de amanhã desaparece da nossa mente, e fica um prazer de cantar, de glorificar a Deus, não o prazer de estar olhando alguns diante da televisão agora, assistindo o culto, ou diante de um computador, ou diante de qualquer coisa, ou assistindo, porque uma coisa é congregar, outra assistir. Quantos que estão com alguma coisa ligada, mas estão fazendo comida, brincando com criança, se distraindo com um animalzinho de estimação, e a palavra diz: como agora? Não tem fome, não precisa de pão, mas tu precisas de pão, igreja. Receba um pedaço deste pão. Irmãos, me dá vontade, me dá um desejo de subir e encontrar com aquilo que Deus quer dar ao seu povo. Ai, que tristeza que dá quando começamos a pensar que a espiritualidade está baixando. Que tristeza que dá de saber que quantos não têm interesse mais de congregar estão por aí, e quantos que querem até que volte os cultos online, para não ter o sacrifício de ir a uma congregação, de pôr um terno, uma gravata, de vestir um vestido. A vontade de ficar à vontade nesse calor, mas querer assistir aos cultos. Bem-aventurado quem estiver congregando agora. Quem estiver congregando deverá estar comendo alguma coisa. Comamos e bebamos, porque a nossa jornada não é curta, é longa. Recebamos, irmãos, pelo nosso desejo de servir a Deus, o pão da vida, mas entreguemos o nosso ser ao Senhor. Tem um hino que canta que nós todo a Cristo entregamos.
Entreguemos-nos a Ele. Irmãos, aqui mesmo, é um pequeno grupo. Vamos nos entregar ao Senhor e deixar que a nossa comunhão seja plena com Ele e alegrar as nossas almas. Irmãos, nós temos motivos de sobra para chorar, para lamentar, para considerarmos os problemas que temos, as dificuldades, as controvérsias em tudo quanto pensamos e fazemos e ouvimos. É o dia, são 20 e tantas horas por dia, e alguns minutos que o Senhor nos dá a condição de chegar, não no celeiro de José, mas chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, vim buscar pão, não tenho nada, mas o que tenho isto te dou, meu coração. Irmãos, vão entregar o vosso coração ao Senhor? As irmãs entregam o vosso coração ao Senhor? Quem assim fizer, saiba que o Senhor recebe o teu ser e sairás daqui hoje transformada pela renovação do teu espírito. E os problemas, deixa nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Até hoje, irmãos, em toda a história da humanidade, quem confiou no Senhor não ficou confundido e nem envergonhado. Deus seja louvado.